Vamos nos colocar de pé, igreja. Boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Não sei como você chegou aqui, mas Deus, que conhece todas as coisas e tem poder para fazer infinitamente mais, tenho certeza que Ele vai operar em você, além do que você pensa, além do que você crê, além do que você precisa, porque Ele é fiel para isso. Então, feche seus olhos nesse momento e cante essa canção conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, cante a Ele. Se o sol... Não importa, Ele é sempre presente, sempre fiel. Se a tempestade e submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Só Tu tens poder para fazer isso, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Então louve, dizendo a Ele, aleluia. Porque és fiel, porque és poderoso, porque és socorro bem presente. Levanta suas mãos e diga aleluia, irmãos, vai. Aleluia. A mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele me faz
faz andar. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Para terminar, um lindo coro de aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, o Deus que abre caminho, e se o mar não se abrir, nos faz andar por sobre as águas. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Se conseguir consertar a arte, é o Deus que começa e completa. Quero falar sobre esse compromisso de Deus com a nossa vida, que tudo aquilo que Ele começa, Ele completa. Amém, não amém? Não vai ficar nada inacabado, não vai ficar nada pelo caminho. Deus começa e Deus completa. Você pode fazer isso comigo? Deus começa, Deus completa. Fala mais uma vez, vai. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Saber que Deus trabalha até que a sua obra termine. E isso inclui a nossa vida, isso é maravilhoso. Isso é um alento, isso é uma esperança gloriosa. E ao longo da mensagem a gente vai trabalhar essa ideia. Diz assim um texto: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, diga, caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada da onde, irmãos? Do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem. O Senhor ia adiante deles, eu vou repetir, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E eu quero colocar um parênteses aqui, o caminho do deserto. Durante a noite, o Senhor ia diante deles, agora numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela tua constante benignidade para conosco. Como é, Senhor, alegre, traz alegria ao nosso coração saber que apesar do deserto da vida, a tua nuvem de glória, a tua coluna de fogo está conosco. Pai, fala nessa noite. Através dos meus lábios, fala nessa noite, revitaliza a esperança, a fé, a motivação, a força da caminhada, para que venhamos alcançar a promessa do Senhor. Nós te tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Você toma o seu lugar, por favor.
Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, que o Senhor o livraria e o levaria até uma terra que manasse leite e mel. O Senhor havia visto a aflição do povo de Israel durante aqueles 400 ou 430 anos de escravidão no Egito, até que Deus desceu, palavras dele, eu desci para livrar o meu povo da aflição do Egito. E você repara, ao longo de toda a narrativa bíblica, o cuidado de Deus e o agir de Deus. Deus sempre esteve presente. O caminho poderia ser difícil. Faraó poderia ser um homem poderoso. Os inimigos poderiam tentar suplantar qualquer tipo de investida contra Israel. Os recursos eram limitados, mas Deus, sempre Deus, Ele estava presente. O agir de Deus é contínuo na nossa vida. Independente das estações, independente das circunstâncias, Deus está conosco. Posso ouvir um amém? Deus faz o seu povo ir para o deserto. Isso ficou claro aqui no texto que nós lemos. Havia um caminho mais rápido, diga, mais rápido. Mas nem tudo aquele que é mais rápido é o mais fácil. Deus sabia que havia um caminho mais rápido, mas optou pelo caminho mais demorado, mais difícil. E aqui eu já quero começar a fazer a primeira aplicação. Talvez você não entenda algumas coisas que estejam acontecendo na sua vida. Parece que Deus está te fazendo dar algumas voltas aos seus olhos desnecessárias. E você não entende porque o caminho está ficando mais longo. Parece que tem gente que tem um caminho mais rápido, tem um caminho mais curto. Mas parece que para a gente o caminho é mais longo, a jornada é mais difícil. Alguém tem essa impressão? Quase a igreja toda. Parece que para mim as coisas são mais difíceis. Eu quero dizer que é o cuidado de Deus. Talvez você não entenda, mas lá na frente você vai entender. Moisés vai escrever isso aqui ao longo da jornada. Então Moisés já havia passado por esse episódio. Ele olha para trás e ele entende. Sabe por que Deus nos fez passar pelo caminho do deserto? Sabe por que Deus nos fez passar pelo caminho mais difícil? Sabe por que Deus nos fez ir até o Mar Vermelho? Para que nós não pudéssemos dar logo de cara com os filisteus. Nós éramos um povo recém-libertos. A gente estava completamente desorganizado de forma militar na liderança. A gente não tinha como batalhar aquela luta. Então Deus, para evitar lutas maiores, nos permite passar lutas menores. E talvez você esteja falando assim, pastor, proteste, você não sabe o tamanho da minha luta. E eu vou te dizer, poderia ser pior. Pausa dramática. Você talvez esteja, entre aspas, não entendendo, ou até mesmo indagando, ou tomara que não, reclamando do que você está passando hoje. Pois eu quero te dizer, o deserto pode estar difícil, o Mar Vermelho pode parecer impossível, mas creia, Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Não é em vão aquilo que está acontecendo com a sua vida. Toda luta, toda privação que você esteja passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Posso ouvir um amém? Deserto realmente é um lugar difícil. As características físicas os irmãos já conhecem. É um lugar de extremidades. De dia, muito calor. De noite, muito frio. É um lugar de escassez, poucos recursos hídricos, poucos recursos à disposição para se alimentar. É um lugar de perigos, salteadores, víboras, escorpiões. Mas em que pese o deserto seja um lugar difícil, Deus está conosco. Posso ouvir um amém por isso? Além disso, o deserto na Bíblia, ele alegoriza o nosso caminho pela passagem. A vida do cristão, ela passa pelo deserto. Assim como Israel foi liberto do Egito, e assim como ele alcançou a Canaã,
nós também fomos libertos do mundo, alcançaremos o reino de glória eterno, mas entre um e outro há uma passagem pelo deserto. E assim como Israel experimentou a fidelidade de Deus ao longo do deserto, não é e não será diferente na sua vida. Deus está presente. O deserto é necessário. Eu cresci em um meio pentecostal e era muito comum eu ouvir assim: o deserto é a faculdade do cristão. Cristão sem deserto é um cristão fraco. Cristão é forjado no deserto. Quantos já ouviram essas frases assim de efeito? Mas isso é verdade, diga, é verdade. Todos nós precisamos de um deserto. Nenhum cristão é forjado na zona do conforto. Cristão verdadeiro, forte e maduro é forjado na zona de confronto. É no meio do deserto que nós temos as maiores experiências da fidelidade e do poder de Deus. E de novo, não será diferente na sua história, não será diferente no deserto que você está passando. Sim, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado e você vai dizer: só o Senhor é Deus. O deserto é um lugar de passagem com um propósito específico. Se você acha que o teu deserto é duro, saiba que todos aqueles que Deus chamou e tinham um propósito específico passaram pelo deserto. Gostaria de lembrar de pelo menos 3. Abraão foi chamado por Deus, recebeu uma promessa de Deus: sai do meio da tua terra, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, eu te abençoarei, e você será pai de muitas nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, até peregrinar, até achar a terra prometida, ele peregrinou por muitas terras desertas e semi-desérticas, mas foi neste lugar que ele foi visitado por Deus. É no meio dos desertos da nossa vida, quando a gente se sente perdido, que Deus aparece no interior da nossa tenda e fala assim: sai, conta as estrelas do céu, sai, conta essas areias do deserto, porque isso aqui é só um símbolo daquilo que será a sua vida, daquilo que será a promessa que está reservado para você. E assim como Abraão passou pelo deserto e alcançou a promessa, não será diferente na sua vida. Deus está hoje visitando a tenda do teu coração para te dizer: você não pertence a esse lugar, a minha promessa continua de pé, você vai herdar uma grande terra que mana leite e mel, e a minha promessa vai te alcançar. Porque o nosso Deus é o Deus que começa e completa. Então, mesmo Abraão, velho, ele alcançou a promessa. Davi também não foi diferente. Um jovem, segundo o coração de Deus. Deus vai e o vê atrás das malhadas. Unge através do profeta Samuel, o unge como rei em Israel. Davi começa a tocar harpa para o rei. Davi começa a matar gigantes. Começam a fazer musiquinhas para Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E sempre assim, quando se vê alguém sobressaindo, os Saús furiosos procuram perseguir e marcar o seu território. E Davi teve que fugir para o deserto. Fugir para o deserto. Mas Deus o encontrou no deserto. E é lindo que às vezes no deserto, na caverna de Adulão, Davi compôs um dos salmos mais lindos, um dos salmos mais belos, uma das composições mais maravilhosas, que é o Salmo 63, quando ele olha para o deserto, ele diz: como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi está no deserto, mas Deus é fiel, diga, mas Deus é fiel. E tudo aquilo que Samuel um dia havia prometido para ele, aconteceu. Davi sai do deserto, volta para Israel, é coroado rei em Hebrom, depois unifica as 12 tribos e se assenta no trono de Israel, porque nós servimos a um Deus que começa
e completa. Posso falar só mais de um? Que tal nós falarmos de Jesus? Encarnado à terra, se esvaziou da sua glória, conforme Filipenses 2,5. E ele vem aqui e aos 30 anos inicia o seu ministério. É batizado nas águas do Rio Jordão. E então o Espírito Santo desce sobre ele e o conduz até o conduz até o jardim. Conduz até onde, irmãos? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E naquele deserto, Jesus vence o diabo pela palavra. Posso ouvir um amém? E depois que ele sai desse deserto, ele começa a curar, ele começa a operar milagres, ele começa a pregar a salvação, ele se entrega na cruz, morre por nós, mas no terceiro dia ele ressuscita, porque tudo aquilo que ele começa, ele completa. De modo que o deserto faz parte da nossa jornada, mas não é a nossa morada. O deserto na vida do crente não é um estacionamento, é uma rodovia em que a gente passa até alcançar a nossa promessa. Eu não sei qual deserto que você está passando, mas ele só é uma passagem e uma passagem necessária. Posso ouvir um amém de novo? Então eu quero aprender com o texto aqui, o como que um Deus fiel trabalha em meio a um deserto. O primeiro, no versículo 18, nesse texto de Êxodo 13, vai dizer que Deus intencionalmente faz o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Talvez, e eu vou repetir isso, você esteja rodeando certas circunstâncias da sua vida, parece que a sua vida não está andando, mas olha para trás, você não está mais no Egito. Deus já tem feito grandes coisas. Você acha que você está caminhando em círculos e nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando, está preparando um milagre poderoso, porque logo, logo o Mar Vermelho vai se abrir e algo inédito vai acontecer e não será diferente na sua história. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas em que pese o povo estivesse rodeando pelo deserto, eu quero que você se atente ao versículo 21 e ao versículo 22, novamente eu quero ler. E eu quero que você se aproprie dessa palavra. Estamos chegando aqui ao último mês do ano, estamos na metade do último mês. 2025 está terminando e nós estamos entrando nesse momento de passagem para o novo ano. E talvez você esteja pensando assim, eu saí do Egito, mas ainda não entrei na Canaã. Eu avancei algumas coisas, mas não cheguei lá. E eu quero te acalmar o coração e dizer para você, Deus está contigo e Ele está conduzindo a tua vida aonde Ele quer que você chegue. Deus está no controle, diga, Deus está no controle. Nada está perdido. Olha o que vai dizer aqui. O Senhor ia adiante deles. Eu queria que você lesse essa frase comigo, vai. O Senhor... E lembre-se disso. O Senhor está prometendo para eles. O Senhor está dizendo, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês até Canaã. Mas Deus não apenas aponta o caminho, mandando a gente sair. Deus está conosco. Você precisa se lembrar disso no meio da sua aflição, no meio da sua angústia, no meio do seu deserto. Deus não é só um Deus que vê, Ele é um Deus que está. Aleluia. Por isso que um dos nomes dele é Emanuel, o Deus conosco. O mesmo deserto que você está passando, Deus está passando com você. O Senhor ia adiante. E por que o Senhor está indo adiante? Esse ir adiante é aquele Deus que é o guarda, é o protetor, é aquele que abre o caminho, garantindo que nenhum perigo venha sobre a sua vida. Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda fiel da sua igreja. Posso ouvir um amém? Então, vai dizer que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite,
numa coluna de fogo, para os iluminar. Agora leia comigo. A fim de quê, irmãos? A fim de quê? Bate no ombro do teu irmão, falou assim, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Irmão, para de cantar marchinha de carnaval. Isso não é de Deus. Não é isso? Parou por quê? Não é isso? Chiclete com banana. Não esquece. Tudo bem. Mas olha, qual era o propósito de Deus? Por que que Deus está com eles? Numa coluna de fogo durante a noite e com uma nuvem de glória durante o dia. Para quê? Para que você não pare pelo caminho. Para que você não estacione no deserto. Para que você não desista. Para que você não aborte os planos de Deus. Deus faz o que está fazendo na nossa vida para que a gente continue a caminhar. Continue a servir, continue a adorar, continue a buscar, continue batendo na porta, continue pedindo, continue buscando, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Não pare, caminhe, caminhe. Está de dia? Caminhe, mas está calor, não tem problema, tem nuvem. Está de noite, está escuro, não está nada, tem coluna de fogo, caminha. Irmãos, isso também nos traz uma responsabilidade. As dificuldades não podem parar o crente, porque a providência de Deus na vida do crente é maior. Crente não tem por que desistir, porque não é porque não esteja difícil, difícil está, mas a providência de Deus é maior. Então olha que Deus não nega a dificuldade do caminho. O Senhor tanto sabe que é difícil, que Ele provê o recurso para que a gente possa vencer a dificuldade. De dia, olha para cima e contempla a nuvem do Senhor. Olha para o lado e contempla a coluna de fogo do Senhor. O Deus de Israel é o nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Balança o irmão que está ao teu lado e fala assim, continue caminhando no deserto. Continua caminhando no deserto. Ninguém parado no meio do caminho, Deus não deixa. Elias entrou no deserto, entrou ou não entrou? Desistiu de caminhar. Aí o que Deus fez? Acordou ele e falou o quê? Levanta e come. Por quê? Será grande a tua jornada. Aí ele come, bebe e caminha. Volta a dormir. Aí o anjo toca ele de novo e fala, levanta, come. Por quê? Será grande a tua caminhada. Eu vim aqui para te dizer que Deus não vai deixar você parado no meio do caminho. Seja o que você tenha abandonado em 2025, você vai retomar hoje, no meio do deserto da tua história hoje, mas Deus está te tocando e vai dizer, levanta, come e continua caminhando, porque aquilo que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Aleluia! Glórias a Deus. E aí eu quero ler esse versículo 22 e enfatizar de novo aquilo que eu fiz na leitura. Você pode ler comigo? Vai. Não é assim não, irmão. Pode ser assim não. A coluna de nuvem nunca, entendeu? Nunca. O que é nunca, irmãos? É que não existiu um segundo sequer dessa jornada que Deus não estivesse com eles. Até mesmo quando eles não mereciam. E olha que era um povo de dura cerviz, povo ingrato, povo rebelde, povo reclamão. Sim ou não? Mas Deus estava ali. Tinha hora que Deus estava suspirando. Esse povo me aborrece, mas eu não abandono. Porque ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Aleluia. Então leia comigo de novo, vai. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo.
nunca durante a noite. O nunca está subentendido aqui. De dia, Ele está contigo. De noite, Ele está contigo. Ele sempre está contigo. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo, você pode não estar sentindo, mas creia, Ele está. A coluna de nuvem nunca se afastou da sua vida. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você vai, muito provavelmente, assim espero, no dia 31, cantar o hino da vitória aqui no culto da virada? Porque essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo e essa nuvem sempre esteve com você. No dia mais difícil, esteve com você. No dia mais duro, no dia mais doído, esteve com você. E sempre estará. Eu quero te lembrar que Deus, e somente Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de tribulação. Isaías capítulo 43, versículo 15 até o 19, eu quero lembrar esse texto para vocês, onde ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que fez o que, irmãos? Preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Você se lembra dessa cena? O que Deus está lembrando a Israel? Eu sou Deus que abri o mar vermelho. Fiz com que todos vocês atravessassem aquele mar a pés enxuto. Faraó com seus carros e cavaleiros tentaram entrar na bênção e todos eles se afogaram ali, os corpos deles estão ali até hoje, mas vocês estão aqui diante da minha presença. Lembra? Foi glorioso ou não foi, irmãos? Aí agora, olha o que Deus vai dizer, versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem fiquem aí pensando nas coisas, é pentecostal. Manu está ali, Mateus está mexendo, é pentecostal e gosta da minha pregação, glória a Deus, eu gostei dele. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem das coisas antigas. Deus está remetendo àquele glorioso espetáculo do Mar Vermelho. Como não? Por que, Senhor? Olha o que Deus vai dizer. Levanta sua mão aí para receber, irmã. Porque eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem o que ele está dizendo agora? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos, talvez muitos hoje aqui só têm testemunhos para contar de coisas antigas. E foram grandes coisas, poderosas. Mas Deus nessa noite está dando uma sacudida na sua igreja, dizendo assim: foram coisas grandiosas, mas eu também sou o Deus que faço coisas novas. E eu quero que vocês tirem esses olhos do passado e comecem a contemplar o que eu estou fazendo agora. Mas eu estou no deserto, mas eu estou fazendo um caminho no deserto. Mas está tudo seco, rios vão fluir nesse lugar. Agora você precisa abrir os seus olhos e perceber e crer. Posso ouvir um amém? O mesmo Deus que guiou o povo no deserto foi o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi o mesmo Deus que sustentou e abriu o Rio Jordão. E foi o mesmo Deus que fez aquele povo tomar posse da terra prometida. O mesmo Deus que abre o caminho da saída do Egito é o mesmo Deus que abre o caminho para a entrada de Canaã. Deus abre o Mar Vermelho, Deus faz o povo passar pelo Rio Jordão.
É Deus quem faz as muralhas de Jericó? Ou você acha que um grito, por mais numeroso que seja um povo, é capaz de fazer uma muralha cair? Tem muitos prédios que são implodidos por dinamite e têm que ser implodidos novamente. Não é o grito de um povo, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus. Por quê? Porque o Deus que garante a saída do Egito é o mesmo Deus que garante a chegada de Canaã. E não há muralha, não há gigante que se ponha na frente, porque Deus é maior. Então diga isso mais uma vez. O Deus que começa é o mesmo que completa. Filipenses capítulo 1 e 6, é lógico que eu vou ler esse texto. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu queria que você lesse comigo, vai. Parou. Ele está o quê, irmãos? Tem alguma dúvida? Filipenses. Ele está onde, irmãos? Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava onde? Preso por pregar o evangelho. As condições eram favoráveis? Não. Qualquer humano normal estaria passando por medo, insegurança, incerteza com o dia do amanhã, mas Paulo não se deixa abater pelo deserto do processo. Paulo tem fé, e quem tem fé tem certeza e tem convicção. Por isso ele diz, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que Ele começou na sua vida, a boa obra que Ele começou na sua casa, na sua família, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Noé entrou na arca com toda a sua casa, você também entrará na arca com toda a sua casa, porque aquele que começou uma boa obra é fiel para completar. É possível, irmãos, agora não fica triste comigo, que você passe e não veja a obra sendo completada, mas Deus vai completar. Minha avózinha Maria, eu acho que eu já citei isso aqui, mãe do meu pai, teve 10 filhos, na verdade teve mais, mas ficaram 10. E ela era uma senhora muito piedosa, de oração, do coque. Do coque. E quando ela partiu, se eu não me engano, 3 ou 4 filhos estavam no caminho. Nem todos ainda eram convertidos. Mas hoje, olha a família da Lier, não tem um filho sequer que não esteja no caminho do Senhor. Dos 40 netos, ou 50, Daliê gosta de fazer filho, talvez 1 ou 2 ainda estejam desviados. Mas não tenha dúvida, irmãos, a gente pode ir, mas as nossas orações permanecem vivas no altar de Deus. Não se engane, a gente pode partir, mas a promessa do Senhor permanece viva, e aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Se aposse hoje pela fé da promessa do Senhor, porque o nosso Deus, Ele começa e completa. Ele começou a criação, e aí, ao 6º dia, Ele completou. Ele completou. Não ficou nada inacabado, tudo perfeito. E tudo que Deus criou era bom. Já falei sobre Abraão, já falei sobre Davi. Em Gênesis 3, um homem peca. E aparentemente estava tudo perdido. Mas ali em Gênesis 3 já há uma promessa. O que havia? Uma promessa. Deus falou, do ventre da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Irmãos, vem a história. E vem a história. E vem a história. E aí o verbo se faz carne.
E aí, naquele grande dia, ele disse, tetelestai, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que na cruz do Calvário, ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? O nosso rei ressuscitou, aleluia. Porque ele é o Deus que começa, ele é o Deus que termina, ele é o Deus que completa. Foi assim com Pedro, ele fez uma promessa, ele fez um chamado, Pedro vacila no caminho, mas Jesus vai até ele e completa a boa obra. Não será diferente na sua vida, não será diferente na sua história. Quero que você pense na sua jornada, na sua caminhada, no seu deserto. Qual área que parece que está abandonada, que parece estar inacabada, que parece que as coisas não estão prosperando, não estão acontecendo? Quero que você tenha paciência, quero que essa palavra te traga esperança, para você continuar caminhando de dia e de noite, porque a coluna de nuvem está com você, a coluna de fogo está com você, e Deus vai te conduzir ao lugar que você precisa chegar, porque Ele é fiel. O Senhor é quem guarda você. Salmo 121, versículo 5. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora, nunca se afastou, nem nunca se afastará. Ele é o Deus que está sempre presente conosco. Então, irmãos, lembre que Deus, Ele é fiel, que Ele é presente, que as circunstâncias não definem quem é você, nem o destino que Deus tem para você. Se o destino está apertado, está difícil, saiba que existe uma Canaã te aguardando. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O deserto que você está passando, de lugares secos, de lugares desérticos, de lugares difíceis, de lugares de escassez, não definem o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem águas tranquilas, águas que refrigeram a sua alma, pastos verdejantes, porque Ele é o bom pastor que nos conduz por esse caminho. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas certamente sabemos, bondade e misericórdia nos seguirão sempre, todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Por isso quero ler, para terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Até o 23, em que o escritor diz assim, portanto, essa conjunção conclusiva, diante de tudo aquilo que eu estou retratando para os irmãos, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar, aonde, irmãos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com o coração que, irmãos, em plena certeza de, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Versículo 23, levanta a mão e responde isso comigo, vai, leia comigo, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra que sai da sua boca, Ele vela para que se cumpra. Quem fez a promessa não foi um político, não foi um homem, não foi um médico, não foi um CEO, foi o Senhor dos exércitos, o Deus eterno, o Deus que começa, o Deus que completa. Ele é fiel.
diante da fidelidade do Senhor, qual é a nossa responsabilidade? Guardar firme, diga, guardar firme, a confissão da esperança, sem vacilar. Então olha para o vacilão que está do teu lado e fala para ele, sem vacilar, guarda a confissão. A gente não entende o que às vezes a gente passa, mas lá na frente a gente vai entender e vai glorificar a Deus. Então vamos pela fé antecipar e glorificar a Deus hoje, porque Ele é aquele que abre caminho no mar, um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Se coloque de pé, quero chamar os músicos, os cantores. Glórias a Deus. Não. Caminho no deserto. Meu Deus, é Deus e milagre. Vai você, tá? Dê o microfone para a Bia, por favor. Minha garganta já foi, obrigado, Pai. Canta aí. Quem é seu Deus, irmãos? Quem é o Deus que você serve? Diga, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é o Deus que começa, o Deus que completa. Sai daqui com essa certeza na sua vida. Sai daqui com essa convicção. Irmão Gilson, Ele começou, Ele vai completar. Não vai ficar nada no meio do caminho. Deus é fiel para restituir. No lugar da sua vergonha, você vai receber dupla honra. Guarda essa confissão da esperança sem vacilar. Não deixa o deserto te iludir. Não deixa o teu lábio murmurar. Não deixa o teu coração se esquecer. Deus já fez grandes coisas no passado, mas Ele está te dizendo, eu vou fazer coisas novas. Já está saindo. Abre os olhos da fé. E esse Deus está aqui. Então o adore nessa noite, em nome de Jesus.